Olá, sejam todos bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje eu recebo o prefeito de Poá, Saulo Souza. Eleito em 2024 com 23.918 votos, Saulo superou grandes grupos políticos na cidade e da região e assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025. Engenheiro com ampla formação em direito público, finanças e planejamento urbano, Saulo chega aos 6 primeiros meses de governo com ações marcantes, como a redução da tarifa de ônibus, mutirões de saúde e melhorias na infraestrutura da cidade. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Ludmila. Uma alegria estar sendo recepcionado aqui por você, pela Estela, pela Neuza, por toda essa equipe tão especial para a nossa cidade de Poá e para toda a nossa região, a equipe do nosso Hoje Diário. E eu trago o abraço de toda a população poaense para todos que estão nos acompanhando e que certamente vão participar conosco dessa importante entrevista, onde vamos estar falando sobre o início da nossa gestão e principalmente sobre o futuro de mudança que a cidade de Poá tanto precisa e a população tanto merece. Obrigada pelas palavras, prefeito. Começamos já com as obras, o senhor tem formação técnica abrangente, especialização em gestão pública, obras e planejamento. Como que essa formação tem influenciado diretamente a sua maneira de governar Poá? Ludmila, eu tenho o maior privilégio de, mesmo sendo um filho de escola pública, tendo vindo realmente de uma família muito simples, com muitas limitações da pobreza, ter tido a oportunidade de ingressar numa universidade pública, ter tido a oportunidade de fazer mais do que uma faculdade, de me especializar também, e ainda jovem, aos 23 anos, me formar como engenheiro, uma carreira que comecei como estagiário e depois, ao longo de anos, me dediquei ao sistema metro-ferroviário, tendo passado pela CPTM e pelo metrô. E, paralelo a isso, sempre o desejo de poder contribuir, né, com a comunidade onde estava inserido, no bairro onde eu morava, na igreja que eu frequentava, na cidade, através dos conselhos municipais. Então, desde muito jovem, ainda com 12 anos de idade no Grêmio Estudantil, eu já me dedicava a causas sociais, né? E ali foi pavimentando ao longo de 30 anos de trajetória, tanto profissional quanto política, né? O caminho para que hoje eu pudesse me tornar prefeito da cidade de Poá, com a bênção de Deus, com o apoio de toda a população que confiou o voto no nosso trabalho e de todos aqueles que não votaram na gente, mas hoje estão aprovando a nossa gestão, estão nos auxiliando, né, a realmente fazer a mudança na nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, uma formação específica para atuar no setor público, uma curiosidade permanente, né, a favor de buscar caminhos para a gente trazer soluções para problemas antigos na nossa cidade, é fundamental. Então, tem contribuído muito para a gente poder, humildemente, mas com muito trabalho, muita dedicação, fazer a diferença na nossa cidade. Portanto, é por isso que, para mim, e para toda a nossa gestão, investir em educação não é uma despesa. Investir em educação de fato, você fabricar um novo futuro para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela família. Porque foi a educação que me trouxe até aqui. E eu quero, à frente do Executivo Municipal, ser uma ferramenta para contribuir para que outros jovens, outras crianças, outras pessoas possam também alcançar os seus sonhos através da educação. Perfeito. Em relação agora os seus principais avanços conquistados, então a gente já passou de 6 meses de governo, o que o senhor coloca em destaque até esse momento? Olha, o grande desafio que nós tivemos logo no início da nossa gestão, após assumir uma cidade que, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas gestões, vem enfrentando perdas, dificuldades em todas as áreas, foi demonstrar para a população poaense, com o apoio de todo o nosso secretariado, com o apoio de todos os nossos vereadores e com o apoio da população, que é possível fazer diferente, que é possível, apesar dos tempos de desesperança que nós enfrentamos, caminhar em direção ao novo futuro. E o que eu fico muito honrado é de saber que, com todo o nosso trabalho, tem muita coisa ainda por fazer, viu, Ludmila? Temos muita coisa ainda para a gente acertar em Poá. Estamos só no início da gestão, são quase 200 dias que nós estamos à frente
da prefeitura. Então, inevitavelmente, temos muita coisa ainda que está no nosso coração para transformar sonhos em realidade. Mas eu acho que nesses primeiros meses da nossa gestão, o que foi fundamental foi resgatar o orgulho de ser poaense. Então, assim, hoje o poaense voltou a ter esperança, o poaense voltou a acreditar no governo, voltou a acreditar na gestão, voltou a acreditar que é possível a gente crescer, prosperar, que é possível realmente a cidade de Poá voltar a ser uma cidade que dá orgulho a todos nós. Bom, prefeito, e um dos temas mais sensíveis de Poá, não só de Poá, mas acho que de toda a cidade, é a saúde pública, né? Os mutirões de atendimento e a nova ala de especialidades do pronto atendimento Guido Guida foram bem recebidos pela população poaense. O que mais está por vir neste setor da saúde? O setor da saúde é um setor que está no nosso coração, sobretudo a saúde da mulher. Você sabe que quando a mulher não está bem, a família toda não fica bem. E logo no início da nossa gestão, nós trouxemos diversos mutirões poupa-tempo da saúde. Então, isso ajudou a gente a zerar filas de exames. E a nossa perspectiva agora, no segundo semestre, é a gente inaugurar um equipamento que vai ser uma referência, que é o Centro de Saúde da Mulher. Então, para nós, nesse equipamento que vai ser referência para a mulher, as mulheres terão acesso à mamografia, ultrassonografia das mamas, o transvaginal, de forma permanente na cidade. As mulheres que estão grávidas vão poder ter um atendimento especializado, né, com os médicos especialistas no tema. Então, é um equipamento que vai realmente dar uma resposta para as mulheres poaenses. E a gente acredita que vai colocar a saúde da mulher no nosso município no próximo nível. Estamos também nos preparando para inaugurar um novo posto de saúde para o bairro de Calmon Viana. Isso vai revolucionar o atendimento para os moradores do bairro de Calmon Viana, um bairro que merece. Estamos fortalecendo também todos os postos de saúde na cidade toda. Hoje nós não temos falta de medicação nos postos de saúde. A gente persegue esse objetivo de forma diária. Conseguimos, inclusive, melhorar os nossos agendamentos para consultas, tornando esses agendamentos online, a fim de acabar com aquelas filas, né? E muitas das vezes os pacientes tinham que ir para a porta do posto de saúde na madrugada, correndo risco, enfrentando frio, para poder conseguir uma consulta. Temos uma grande realização ainda nesse início de gestão, que foi o atendimento em neurologia para as crianças. Coisa linda, de forma inédita, neurologista infantil, psiquiatra infantil, uma unidade preparada para receber as crianças atípicas da nossa cidade, inclusive com uma sala sensorial para ajudar nesse acolhimento. E nós queremos ampliar esse atendimento. Em breve vai sair do papel a nossa tão esperada clínica escola do autismo. Enfim, conseguimos melhorar muito o atendimento no nosso pronto atendimento. A gente enfrenta um grande desafio, que é o fato da cidade de Poá atender muitos munícipes de outras cidades também. Então, todo o avanço que a gente consegue no nosso pronto atendimento, e a gente persegue essas melhorias de forma contínua, acaba a gente atendendo munícipes de outras cidades, o que também acaba dificultando o avançar desse atendimento. Então, a gente atende munícipes de Itaquá, de Ferraz de Vasconcelos, até de Suzano, de São Paulo. Tá em Paulista, que tá ali do lado. Exatamente, porque Poá faz divisa com todas essas cidades, né? Então, aos poucos, a gente vem acertando em todas as áreas. A saúde é uma área especial para nós. Logo no início da nossa gestão, a gente doou os veículos oficiais do gabinete do prefeito para melhorar o atendimento da oncologia da nossa cidade. Muitas pacientes fazem um tratamento contra o câncer em outras cidades, percorrem longas distâncias, e a nossa iniciativa era para poder dar um conforto melhor nesse atendimento para essas munícipes. Queremos melhorar ainda mais esse atendimento. Na verdade, é melhorar no pronto atendimento da cidade, é melhorar nos postos de saúde, é melhorar na fisioterapia. A gente conseguiu reduzir bastante a fila. Contratei muitos profissionais, novos médicos, novos fisioterapeutas, novos terapeutas ocupacionais de concurso, e nós estamos arrumando a casa. Agora, a saúde, ela está ligada também com outras áreas importantes da nossa cidade, como a educação.
quando a gente investe na educação, a gente tem menos famílias, né, precisando de atendimento na saúde. Então é um olhar especial que a gente está tendo. Nós estamos preparando agora uma grande campanha de saúde na escola, voltado para as nossas crianças, que muitas das vezes enfrentam problemas de aprendizado em virtude da falta de um óculos. Então falta, né, esse acompanhamento constante. Também temos uma alegria de falar do novo cantinho da melhor idade que está vindo aí à frente. Nós temos um trabalho voltado para a população idosa de Poá extraordinário. A gente vem ampliando esse trabalho cada vez mais, porque para nós investir no idoso, em tempo de recreação, em cuidado com a saúde, em proporcionar para esse idoso, né, um ambiente de convivência adequado, sem dúvida nenhuma, é tirar esse idoso da fila da farmácia, da fila do posto de saúde, da fila do hospital. Então, é um ecossistema de mudança em todas as áreas. E, sem dúvida nenhuma, saúde está ligada à educação, saúde está ligada à saúde da mulher, à melhor idade. Temos esse grande desafio também de melhorar o nosso atendimento do CROSS. O que é o CROSS? São os atendimentos que a gente não consegue fazer em Poá, que a gente depende do governo do estado, né? São cirurgias eletivas, são exames especializados. Então tem toda uma equipe preparada para melhorar cada vez mais esse atendimento. E em breve, já falei aqui, boas notícias, né? É o novo cantinho da melhor idade que vai revolucionar a questão da saúde e da qualidade de vida dos nossos idosos. Falei aqui da nossa clínica Escola do Autismo, que vai revolucionar ainda mais o atendimento com para todas as famílias atípicas aqui da nossa cidade. E nós estamos trabalhando muito para, em breve, também ter o serviço de ortopedia na nossa cidade. Hoje não tem esse atendimento do médico especialidades em ortopedia, do ultrassonografista de forma permanente, da sala de gesso. Então nós queremos ter esse atendimento ambulatorial na nossa cidade, no setor de ortopedia. Então, estamos dando passos em todas as áreas e, sem dúvida nenhuma, a saúde é algo que está no nosso coração. Escolhemos um secretário de saúde que é um grande profissional, alguém que veio de baixo, assim como eu. Ele foi auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, trabalhou muito para pagar sua própria faculdade de medicina, é concursado da nossa cidade como médico pediatra e hoje é o nosso grande secretário e vem fazendo um trabalho extraordinário na saúde do nosso município. E o que a gente fez, Ludmila, foi assim, colocar as pessoas certas nos lugares certos para fazer a coisa certa e na saúde, não tenho dúvida nenhuma, que está em boas mãos, assim como todas as demais pastas. Esses projetos que o senhor citou agora estão em articulações? Vão ser entregues até quando? Já tem uma data? Até 2028? Como que está sendo essas articulações, prefeito? Ludmila, já estão a ponto de ser entregues. Então, é coisa de poucos meses à nossa frente, né? É claro que concluindo essas obras que nós encontramos paradas, como no caso do novo posto de saúde de Calmon Viana, por exemplo, você precisa de um tempo para concluir, para poder estruturar também esses equipamentos e contratar a mão de obra apropriada, né? Então, eu creio que em breve esses sonhos se tornarão realidade. A obra da Clínica Saúde da Mulher também está bem avançada, do novo cantinho da melhor idade também está bem avançada, da nossa clínica Escola do Autismo também nós já começamos. Então, nós estamos acelerando essas respostas para que elas possam vir o mais rápido que puder. Que bom, prefeito. Inclusive, a mobilidade urbana passou por mudanças significativas com a redução da tarifa do ônibus, que era R$ 6,30 para R$ 5,70, e da Zona Azul também, que custava R$ 3,00 e agora custa R$ 2,50. Além do convênio firmado aí com a CPTM. Na prática, essas medidas aliviam o bolso dos moradores. Como que o senhor avalia o impacto dessas ações no dia a dia da população e na economia local? Mais uma demonstração do quanto que o nosso governo está comprometido de fazer diferente. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui não lembra a última vez que a nossa cidade teve redução de alguma taxa ou de algum imposto. E não lembra porque exatamente nunca aconteceu. Então, pela primeira vez na história, a nossa gestão teve esse compromisso de transformar a tarifa de ônibus, a mais cara do Alto Tietê,
hoje uma das mais baratas da nossa região. Essa tarifa de ônibus tão elevada, que era de R$ 6,30, nós reduzimos para R$ 5,70. Impedir até de que pessoas da nossa cidade conseguissem trabalhar em outros lugares, porque os empregadores não tinham interesse de pagar o vale transporte, porque ficava muito mais caro do que contratar uma outra mão de obra que tinha uma despesa de deslocamento menor. Então isso prejudicou muito a nossa cidade, enfraqueceu muito a nossa cidade. Então a gente se empenhou nesse grande compromisso de reduzir, de derrubar a tarifa de ônibus na nossa cidade e sem subsídio. Outras cidades têm tarifa de ônibus semelhante à nossa, mas tendo que tirar dinheiro da saúde, da educação, para poder cobrir o valor dessa tarifa. E no caso de Poá, nós não pagamos R$ 1 de subsídio. Foi realmente o comprometimento da nossa equipe de buscar dentro do contrato, né? Dentro do contrato previsto, realmente encontrar todos os caminhos técnicos para a redução dessa tarifa. Assim como a Zona Azul também. O meu desejo era não ter Zona Azul, né? Entretanto, todas as cidades da nossa região têm Zona Azul. E aí a Zona Azul existe para proteger o comércio local da cidade, porque esse morador, seja de Poá ou de fora de Poá, que vai trabalhar para a cidade de São Paulo, para a capital, ele tenta deixar o seu carro estacionado na região central durante o dia inteiro, prejudicando aquele comércio que precisa da vaga disponível para aquelas pessoas que forem comprar no comércio. Então nós precisamos realmente de ter esse estacionamento rotativo, né? É algo que nos incomoda, mas é um instrumento necessário para poder garantir que esse comércio tenha ali a disponibilidade de vagas para os interessados, clientes, poderem acessar os comércios. Agora, a Zona Azul não pode ser uma fábrica de dinheiro, não pode ser algo que realmente prejudique as pessoas. Então, a gente buscou também, sem subsídio, entendendo que já tinha um contrato em vigor, renegociar com os responsáveis por esses contratos a diminuição da tarifa de Zona Azul. E como você falou, né, um grande investimento que está para acontecer na questão da mobilidade urbana na nossa cidade. E é exatamente a reforma e ampliação das 2 estações de trens que temos na cidade, uma grande conquista do nosso município e que eu já vinha lutando antes de ter sido eleito prefeito. Na última entrevista que eu tive aqui, eu já falava sobre isso. Inclusive, participando dessas audiências do governo do estado, falava, mas, Saulo, você é candidato, nem sabe se você vai ganhar a eleição, e por que você está lutando tanto pela cidade de Poá? Porque eu amo a cidade de Poá. Eu acredito muito no potencial da nossa cidade. E eu sou um filho de Poá. Ludmila, eu sou o primeiro prefeito da história de Poá. Poá teve até o momento 22 prefeitos ao longo de toda a sua história. Eu sou o 22º prefeito. Primeiro prefeito da história da cidade de Poá, nascido e criado em Poá. Então, qual que é o meu compromisso com mandato, sem mandato, ganhando ou perdendo a eleição? Exatamente defender os interesses da nossa cidade. E por causa dessa contribuição que nós demos ao longo de todos os debates que teve dentro do processo do governo do estado de conceder as linhas 11 e 12 e 13 da CPTM para iniciativa privada, um total de investimento de 14 bilhões de reais. Eu falei, uma parte desse investimento tem que vir para Poá. E nós conseguimos aprovar dentro desse contrato. As estações de Poá e Calmon-Viana serão completamente modernizadas e reformadas nos padrões de outras estações da região, como, por exemplo, Suzano e Ferraz. O pátio de Calmon-Viana vai ser um empreendimento que vai gerar milhares de empregos na nossa cidade e na nossa região. Todas as 7 passarelas que temos em Poá passarão por modernização, acessibilidade e reforma. Serão novas passarelas, inclusive com iluminação moderna, com câmeras de monitoramento e as tão sonhadas obras de drenagem. Então, os problemas que nós enfrentamos com enchentes e alagamentos na região central também serão de responsabilidade do governo do estado através da iniciativa privada, através dessa nova empresa que venceu a licitação, que é a Trivia Trens, é o nome da empresa que vai assumir essas linhas da CPTM. Então, vai revolucionar toda a nossa região central com essas importantes obras, com esses importantes investimentos na nossa cidade. E detalhe, conseguimos aprovar ainda antes de ser prefeito. E hoje, como prefeito, estamos avançando nos termos de cooperação, nas negociações,
para que essas obras possam começar. Também o nosso Rodoanel, Complexo Viário do Alto Tietê, uma obra de R$ 1 bilhão. Acabei de ter uma reunião com o governo do estado. As obras estão previstas para começar agora no segundo semestre desse ano. Uma obra que tem previsão de duração de quase 2 anos, mas que serão 4 novas alças para entrar no Rodoanel, 4 novas alças para sair do Rodoanel, exatamente na cidade de Poá, divisa com Suzano. Suzano tem uma parte desse investimento, algumas alças serão em Suzano, mas a maior parte da obra será no território de Poá. E que privilégio ser prefeito para a gente poder estar ali junto à Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos, secretário Rafael Benini, aproveito a oportunidade para mandar um abraço fraterno a ele, debatendo tecnicamente as melhorias, o que precisa ser feito, os sonhos que nós temos exatamente para as regiões ali da entrada da nossa cidade, né? A SP66, a Padre Eustáquio e as vias adjacentes. Então, são grandes investimentos na questão da mobilidade urbana. Em breve, nós queremos também fazer uma nova licitação no transporte público municipal para a gente poder trocar a nossa frota, trazer veículos com ar-condicionado, com piso rebaixado. Existe um grande sofrimento da população com a quantidade de ônibus disponíveis, o intervalo entre esses ônibus. Então, são dores que a população sente com razão e que eu, como prefeito, ao lado de toda a nossa Câmara Municipal, nossos secretários, temos que buscar caminhos para trazer essas respostas e trazer essas soluções. Não é fácil, Ludmila, não é fácil, mas olha, eu não tenho comido direito, eu não tenho dormido direito, eu me dedicado integralmente a essa missão que a população me deu, que Deus permitiu, de cuidar do nosso povo, de cuidar da nossa gente e de fazer de Poá uma cidade cada vez melhor para toda a população. Bom e legal dessa articulação com o governo do estado, eu já vejo em pautas externas a sua relação com o governador Tarcísio de Freitas, né, que está sempre entregando um ofício ali, mas é bom que gere empregos, a gente está pensando... Claro, imagina a cidade com essas obras, né, que vai ter uma geração de emprego, mas eu também quero falar, prefeito, sobre o saneamento básico na região ali da antiga Vila Raspadão. Era uma demanda muito antiga ali, a implantação da rede de água foi um grande marco, foi entregue pelo senhor nos últimos meses. Como que está sendo o andamento da rede de esgoto ali? Quais os próximos passos para garantir a cobertura total no bairro? Ludmila, você tocou no assunto importante. O governador Tarcísio tem um coração gigante, ele é a primeira-dama, voltado para a cidade de Poá. Acho que o governador Tarcísio é um governador que ele tem essa compreensão de que o Estado contribui para diminuir as distâncias entre as cidades, reduzir as desigualdades entre as cidades. Então, existem cidades muito ricas, não precisa muito da presença do governo do Estado. Agora, existem outras cidades que precisam do olhar do governador, do olhar do governo do estado. E nós temos esse privilégio de que Poá hoje é uma cidade que tem voz, Poá hoje é uma cidade que tem vez. E por isso que toda oportunidade que eu tenho de estar com o governador, a minha pauta é Poá. E você tem acompanhado as visitas dele na região. Cada vez que ele vem aqui no Alto Tietê, a gente consegue uma obra para Poá, uma realização para Poá. E a primeira-dama também, ao lado da minha esposa, nos ajudou muito durante o período de enchentes que nós enfrentamos no início da nossa gestão. Agora, no Mega Bazar Social, que foi histórico na nossa cidade, conseguindo disponibilizar todas as doações que nós recebemos para toda a população, para que aqueles que mais precisam pudessem acessar essas doações de forma digna também, podendo escolher, tendo a experiência da escolha, né? Como um fato também de dignidade social. E o Estado enviou doações também de cobertores, de roupas, que fortaleceram muito o nosso Mega Bazar Social. Aproveitar e mandar um beijo especial para minha esposa, Flávia Souza, que como primeira-dama, como presidente do Fundo Social, tem feito um trabalho extraordinário. E também, através das mãos dela, a gente conseguiu do governo do Estado uma importante obra, que é a Praça da Cidadania, que vai ser bem na entrada de Poá, ao lado da Praça dos Eventos. Essa Praça da Cidadania é uma fábrica de fazer futuro. Ali, as mamães podem deixar os seus filhos nas áreas de lazer e elas participarem de um curso e conquistarem uma nova formação com diversos cursos.
Então a gente conseguiu essa importante obra, esse importante empreendimento, que se tornará realidade também em breve. Uma outra grande conquista é do Corpo de Bombeiros. O secretário Derrite, da Segurança Pública, acolheu o nosso pedido. Em Poá, em breve, vai ter de forma inédita um novo quartel do Corpo de Bombeiros, que vai também agregar muito valor na segurança pública da nossa cidade, agregar valor no sentido das empresas que precisam de reduzir os valores dos seus seguros com a implantação desse corpo de bombeiro e melhorar também a própria condição de atendimento, né, de ocorrências relacionadas a essa área na nossa cidade. Então, são grandes conquistas realmente especiais. E na lista dessas conquistas chega a Vila São Francisco, que você falou na sua pergunta. Sim. A Vila São Francisco faz mais de 30 anos que aquela população esperava água encanada, Ludmila. Água encanada, esgoto sanitário, IPTU, escritura dos seus imóveis. E nós conseguimos, logo no início da nossa gestão, reunido com a Sabesp, que está fazendo um grande investimento na cidade de Poá, tenham feito até as desapropriações de algumas áreas para essas obras de melhorias avançarem em alguns bairros da nossa cidade, que as pessoas não têm ainda a coleta, né, a sua casa conectada na rede. Né? Às vezes o descarte do esgoto é feito em córrego, de forma irregular. Então, esse bairro da Vila São Francisco foi um sonho realizado, você esteve lá. A emoção das pessoas de verem a água encanada chegando na sua casa pela primeira vez. Saber que vai poder tomar um banho quentinho à noite, principalmente nesse inverno, e a água não vai acabar. Não vai ser aquela pingadela, né? Quando é aquela água, aquela rede informal, né? Tem que esperar cada casa tomar o seu banho para, enfim, a água chegar naquela casa que está mais abaixo do nível da rua. Agora não. Estamos concluindo os serviços, todas as casas no bairro, são cerca de 4.000 pessoas impactadas, agora com água encanada. O esgoto sanitário chegará em breve e em seguida vai vir a prefeitura fazendo todo o trabalho de guias, sarjetas e pavimentação. Ou seja, a Vila São Francisco vai ser um bairro realmente com qualidade de vida que a população tanto merece. E tudo isso, iniciativa privada. Então, Rodoanel avançou com R$1 bilhão através da SPMar, apoio da iniciativa privada. Todo o investimento na parte da ferrovia, as estações, as passarelas, as obras de drenagem, com apoio da iniciativa privada. Trivia Trens está assumindo todas essas concessões. E a Sabesp, depois dessa concessão à iniciativa privada, o volume de recursos da iniciativa privada que estão chegando nas cidades é bastante alto. E Poá está sendo contemplado também com esses grandes investimentos. Então, isso que significa a nossa gestão. Uma gestão que está olhando não apenas para dentro, para os desafios que nós temos, mas principalmente olhando para fora. Inclusive, eu tive o privilégio de ser eleito vice-presidente temático da Frente Nacional de Prefeitos do Brasil. E dentro dessa federação, ser chamado para compartilhar os desafios que temos em Poá, o que o governo federal, o governo estadual pode contribuir. Inclusive, eu viajei para a Holanda, através dessa Frente Nacional de Prefeitos, para representar a nossa cidade, para levar os desafios que temos aqui no Brasil, em cidades como Poá, e também buscar criar pontes a fim de buscar apoio de governos internacionais a favor dos municípios brasileiros. Aproveitando essa viagem na Holanda, um país que tem um vínculo muito grande com a história da nossa cidade, né? Foi de lá que partiram Padre Eustáquio, Padre Simon, que chegaram na nossa cidade ainda antes da emancipação e graças ao trabalho social, espiritual que eles realizaram, contribuiu muito para projetar o nome da cidade de Poá na região e até fora do estado de São Paulo. Isso nos ajudou na nossa emancipação política administrativa em 1949. Então tive o privilégio de visitar as cidades desses padres que têm uma história, um vínculo muito grande com a nossa cidade, ver o carinho deles pelo Brasil, o carinho deles pela cidade de Poá. E, enfim, sinalizar que Poá hoje tem uma gestão que realmente quer crescer, quer fazer a cidade ter vez, ter voz, quer fazer de Poá uma cidade respeitada na região do Alto Tietê,
na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e até fora do Brasil. O senhor foi homenageado com o Prêmio Guará Destaques do ano de 2024 pelo Grupo Hoje de Comunicação, que reconheceu a sua vitória eleitoral diante de grandes grupos tradicionais na cidade. E como tem símbolo o Lobo-Guará, referência à resiliência e capacidade de transformação. Como que o senhor recebeu essa homenagem? O que ela representa para o senhor nessa trajetória política? Olha, a gente fica muito emocionado, sobretudo pelo significado desse prêmio, né? São duas palavras que eu amo: resiliência e força. E sintetiza a nossa trajetória de vida até aqui, né? Então, eu quero agradecer a todos os colaboradores do Grupo Hoje Diário, que aprovaram o nosso nome para essa honraria, né? Vou levar com muito carinho, com muito amor, deixar no nosso gabinete. E eu quero compartilhar esse prêmio, essa honraria, com os meus pais, com a minha família, com a minha esposa, Flávia Souza, nossa primeira-dama, com todos os nossos colaboradores que nos auxiliaram nessa trajetória ao longo de anos, né? Até chegar à prefeitura. Todos os nossos colaboradores que hoje estão ao nosso lado. Olha, enfrentando desafios inimagináveis. Imagina que era uma cidade que há muitos anos está com problemas. E essas pessoas aceitaram esse convite porque tem força, porque tem resiliência. Cada um dos nossos secretários, cada um dos nossos colaboradores, os nossos servidores públicos também, apesar de todas as dificuldades, eles não desistiram da nossa cidade. Tivemos o maior privilégio de devolver o Vale Alimentação, de contribuir para mudar o ambiente profissional, porque a força deles é muito importante. Eles enfrentaram períodos difíceis e não desistiram. Compartilhar com todos os nossos vereadores. Ludmila, os 13 vereadores têm apoiado os projetos lá na Câmara, têm ajudado a administração a acertar. Agradecer a imprensa que tem repercutido, né? Todos os veículos, as boas ações, as boas notícias, fortalecendo exatamente essa contribuição para a cidadania, que é o papel da imprensa. Agradecer ao meu partido político, Partido Progressistas, que me deu toda a retaguarda política para poder chegar à prefeitura. O deputado federal Maurício Neves, que é o presidente do meu partido. Ciro Nogueira, que é o presidente nacional. Então eu posso dizer que essa premiação, ela não é uma premiação para mim, para o Saulo Souza, né? Mas para todas essas diversas mãos que têm realmente nos ajudado a construir essa história de mudança e de transformação na nossa cidade. E por fim, Ludmila, honrar a Deus com essa honraria, porque quando eu não era a pessoa conhecida como eu sou hoje, né? E talvez a imprensa me reconhecesse, a população, etc. Nos meus momentos mais difíceis, né? A presença da fé foi fundamental. Então, todo pequeno passo, toda pequena vitória, toda pequena conquista, eu faço um tributo ao Senhor. Agradeço a Ele pela saúde, pela sabedoria, pela força e resiliência que Ele nos dá para poder enfrentar desafios tão enormes que a gente enfrenta na política, né? E principalmente a todo o povo de Poá. Se eu não tivesse um povo tão amado, tão querido ao nosso lado, que, olha, diante de tantos ataques, fake news, calúnias, difamações, dinheiro, levou o nosso nome na mente e no coração até a urna. E não teve nada, Ludmila, que fez com que esse eleitor tirasse o nosso nome da mente e do coração. Eu lembro, foi uma campanha muito agressiva, né? Todo mundo, Saulo, você tem que responder. Estão te atacando demais. É muito jornal, é muito vídeo. Estão acabando com a sua reputação, com a sua história. Ainda hoje, né? Alguns nos atacam porque primeiro eles tentam se vender. Como a gente não tem preço, a gente não compra ninguém, então depois eles tentam te achacar. Eles tentam te caluniar. E aí, Saulo, você não vai processar? Você não vai... Eu falei, não. O nosso papel é cuidar do nosso caráter e do trabalho, da entrega, do resultado.
A nossa reputação, entrega na mão de Deus. Foi assim minha campanha. A campanha foi assim, Ludmila. E nós vencemos essa eleição. Porque o coração e a mente de quem quer a verdade, de quem quer o bem, ninguém pode tocar. Fake news não toca. Dinheiro não toca. Achaque, ameaça, ofertas, não alcança. Promessas falsas, não alcança. O coração de uma pessoa do bem, a mente de uma pessoa do bem, ela está blindada. Está blindada. Então é isso que eu busco. E as pessoas que são de verdade reconhecem a verdade do nosso trabalho. Seja na campanha, ou seja agora durante o nosso mandato. Por isso que a gente não responde. O que a gente faz? Com entrega, com resultado, com realização. Aí depois vem os institutos de pesquisa e faz a constatação, 85% de aprovação. A gente só está começando, Ludmila, o trabalho. Só está começando o trabalho. Se a gente está com 85% agora, no final de 4 anos, a gente vai estar com 200%. Então, estou fazendo essa brincadeira, mas para dizer exatamente o seguinte: quem é de verdade, reconhece quem é de verdade. E quem é de mentira, se une com quem é de mentira. Então, esse reconhecimento aqui, eu compartilho, além do povo de Poá, eu compartilho com Deus e com todos aqueles que tiveram os seus corações e mentes blindados até o dia de chegar na urna e digitar o número 11 e aí nos conceder essa vitória extraordinária de 37% dos votos válidos. Se você me perguntar, Paulo, como é que conseguiu esse feito? Ludmila, eu não sei. Porque a gente olhava ao nosso redor e assim, as nossas condições eram infinitamente menores. Mas, através da força, da resiliência, eu acrescentaria aqui a fé em Deus e a confiança na verdade e no bem, nós alcançamos essa vitória. E aumenta a nossa responsabilidade aqui. Eu saio com esse prêmio, pode avisar a Neuza, viu? Eu saio com esse prêmio com a minha responsabilidade aumentada. Mas muito prefeito. obrigado. Nós que agradecemos, a gente já está chegando no final dessa entrevista. E brevemente, o senhor pode deixar um recado para os moradores de Poá, o que podem esperar aí de Saulo Souza para os próximos anos. Olha, povo de Poá, muito obrigado. Muito obrigado porque eu tenho um privilégio dado por Deus, pela maioria da população, para poder servir o nosso povo. E enquanto Deus me der saúde, forças e essa oportunidade de governar a nossa cidade, eu me dedicarei de corpo e alma para poder fazer diferente, fazer mais e melhor a favor daqueles que mais precisam. Já temos feito muito. Começamos o ano com uniforme escolar, com material escolar, material didático que está chegando agora nesse segundo semestre, com o ovo da Páscoa para as nossas crianças. Foi um momento muito especial das nossas vidas, de proporcionar de forma inédita um ovo da Páscoa da Lacta. Algo simples, mas que conecta as famílias e aproxima os professores dos alunos. Eu me lembro quando criança que chegava no mercado e o meu sonho era ter aquele ovo da Páscoa do mercado, né? Que ficava aqueles varais. Parece que aqueles ovos são mais gostosos. Então eu coloquei no meu coração, falei, nós vamos entregar estes ovos do mercado. Não aqueles ovos de chocolate cheios de gordura. Eu quero o ovo de qualidade para as nossas crianças. Mesmo ovo que eu daria para um filho, para um sobrinho, são para as crianças poenses. E a gente vem fazendo isso tudo com muito amor. A zeladoria da nossa cidade, Ludmila. As ruas limpas, tudo pintadinho. Claro que o período chuvoso é uma luta. Você faz a roçagem, faz a captação, já tem que fazer ao mesmo tempo. Nosso pessoal da frente de trabalho. O nosso pessoal da frente de trabalho não recebia nem R$1.000 por mês de salário. E como eles têm sido importantes na nossa gestão. Nós aumentamos o salário para quase 40%. Quase 40%. Porque eles nos ajudam no dia a dia a cuidar da cidade, a deixar a cidade com uma zeladoria em dia. Então, assim, é cuidar com amor na zeladoria da nossa cidade, na jardinagem, na iluminação pública, que em breve, Ludmila, nós estamos lançando o projeto Resplandece Poá. Nós vamos trocar todo o nosso parque de iluminação por iluminação de LED. Vai ser a coisa mais linda.
Nós estamos com um grande programa que é Água para Baixo. Então, os bairros, as ruas que têm problema de inundação, estamos com essa obra importante lá na rua União. Toda aquela água que corre por cima do asfalto, nós vamos fazer elas correrem por baixo. É o programa Água para Baixo. Na nossa operação de inverno agora, até os nossos pets, porque a maioria das pessoas em situação de rua tem um pet que acompanha. Nós levamos também para os nossos abrigos. No nosso mega bazar social também tinha roupa para adulto, para criança, para idoso, para mulher e para os pets. Então, no nosso governo, ninguém fica para trás. Concluímos a reforma da Praça dos Eventos e fizemos uma das melhores festas de aniversário da nossa cidade. Coisa linda. Povo feliz. E vai vir aí também Orquídea Fest 2025. Vai ser um sucesso. Spoiler. Resgatamos também o nosso desfile cívico, militar. Uma coisa linda. População com as famílias reunidas no aniversário da nossa cidade. Então, o que nós temos feito, né? E que às vezes incomoda algumas pessoas. Nós temos feito de Poá uma cidade que ama, que cuida, que acolhe, que abençoa e que por onde passa a nossa gestão faz a diferença na vida dos outros. A nossa gestão traz alegria, traz esperança e traz o orgulho de ser poense. Então é isso que a população vai ver do nosso trabalho ao longo dos próximos anos. Dedicação integral a fazer de Poá uma cidade que nos dá cada vez mais orgulho. Muito obrigado, né, por esta entrevista, por esse acolhimento. Obrigado a todos que nos acompanharam. Né? Fica o meu abraço especial para cada um de vocês. Peço a oração de todos para que Deus possa me dar sabedoria, me dar força física, mental, emocional, para a gente continuar cuidando com tanto amor, tanto eu quanto a minha esposa, Flávia Souza, todo o nosso time da população poense. Muito obrigado. Muito obrigada, prefeito, pela sua presença. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência. E eu te vejo no próximo episódio do Hoje no Ar. Tchau, tchau.